Fala galera, tudo bem? Aqui é o Tecos, do canal do Tecos, e dessa vez eu vou falar um vídeo para falar de Futario a Precure, também conhecido como o primeiro Precure dessa franquia que já é gigantesca já tem 17 temporadas de anime, com 50 episódios cada mais ou menos, mais de 40 filmes e mais de 50 Precures, então é muita coisa, é muito tempo já. Mas toda essa história aí começou no primeiro Precure, e é dele que eu vou falar hoje. Devido à ameaça de forças malignas, os Guardiões do Jardim da Luz, Maple e Meeple, são forçados a irem à Terra em busca de pessoas que possam se tornar as guerreiras lendárias Precure e combater as forças do mal. Essa missão acaba sendo dada a Nagisa, uma garota animada, atlética, que apesar de tudo isso é um pouco desastrada, e Honoka, que é mais calma, reservada e focada nos estudos. Cabe agora a essas duas meninas se unir, coletar as Prism Stones e salvar a Terra. Futario Precure ele é um Mahou Shoujo clássico, então ele tem a estrutura padrão de Mahou Shoujo, que basicamente as meninas têm algum problema, elas tentam resolver ele, nesse meio tempo aparece algum vilão e invoca algum monstro, e elas têm que derrotar ele. Elas derrotam o monstro e depois continuam a sua vida, tendo aprendido alguma lição. Alguns episódios são diferentes. Alguns episódios você tem uma batalha mais importante, você tem algum acontecimento diferente. Mas, no geral, a maior parte dos episódios é essa estrutura mesmo. Não muda muito. E Precure é basicamente isso. Essa estrutura, apesar de ser muito repetitiva para quem não está acostumado com Mahou Shoujo, ela é muito funcional. E desde antigamente até hoje ela é usada e funciona muito bem, claro que se usada da maneira correta. E Futario a Precure usa ela da maneira correta? Bom, mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou falar mais nisso nesse vídeo. Vamos começar falando da alma do negócio, que são as personagens. Precure não tem uma história muito complexa, então é bom que pelo menos ele tenha personagens carismáticas. E ele tem? Bom, a Nagisa é uma personagem muito carismática, ela é muito divertida, tem muitas cenas boas, não só do Slice Flash dela, como dela lutando também. São cenas muito legais. E é difícil você terminar de assistir e não gostar, nem que seja um pouco dela. A Honoka, por outro lado, é uma personagem que eu não acho tão interessante assim. Ela não tem nenhum problema, sabe? É normal. Mas, comparada a Nagisa, ela perde um pouco o destaque, sabe? Então, não é tão interessante sozinha. Mas com a Nagisa ela funciona bem. Dá um bom contraponto para ela. E isso é interessante. Sobre o desenvolvimento das duas, nenhuma delas é muito bem desenvolvida, sabe? Elas começam o anime com uma crença, uma forma de ver o mundo, e com o decorrer dos episódios isso não muda muito, sabe? Elas não têm que superar muitos desafios pessoais delas mesmo, sabe? Elas enfrentam problemas normais e aprendem coisas, mas não exatamente isso muda a perspectiva delas como muda em outras seasons de Precure. Para as personagens lutarem contra os vilões, elas precisam se transformar. E para se transformar, elas precisam de algum mascote para entregar esse poder para elas. E nesse Precure a gente tem o Maple e a Meeple. De cara eu já gostei dos dois, são personagens muito divertidos assim, são excelentes alívios cômicos. Principalmente o Maple, sabe, que é muito engraçado. E a interação deles é bem bacana, sabe? Eles são um casal, então a gente tem várias cenas de comédia entre os dois, sabe? Tem o Maple querendo pagar de bonzão pra cima da Meeple pra impressionar ela. E tem os dois separados e com saudade um do outro. É muito divertido, sabe? Eu gosto demais dos dois. Principalmente do Maple. Tem muita cena engraçada dele. Enfim, eu não tenho que reclamar dos mascotes. Até o episódio 26, pelo menos, eu não tenho que reclamar. Esses dois mascotes são muito bons. Bom, como eu já falei antes, os mascotes são bons até o episódio 26, mais ou menos. E é importante falar isso porque
basicamente eu tenho que dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar da primeira metade e a segunda da segunda metade. Esse primeiro Precure tem uma divisão bem clara de temporadas. Não de temporada, mas de metade, sabe? De arcos. Então, é bom já avisar isso. E eu vou avisar isso agora porque eu vou falar dos vilões. Mas primeiro, dos vilões da primeira metade. Bom, os vilões no geral, eles são basicamente... eles vêm do vilão supremo, que é o Dark King. Que é o vilão sombrio, dark, do mal. Que ele quer renascer para causar o mal e essas coisas. Essas coisas genéricas. E os vilões, basicamente os minions dele, vêm dele mesmo, vêm da sombra dele. Então, eles não têm lá muita personalidade, sabe? Eles são mais minions mesmo. A maioria deles é basicamente nada. Só dois que eu excluiria e eu vou falar deles já já. Então vamos falar deles aqui. Primeiro a gente tem o Paizard. O Paizard é o primeiro vilão que aparece e, bom, ele invoca bichos, normalmente com objetos e tal. E isso, elas enfrentam ele e é isso. Não tem nada pra falar dele, é um vilão genérico mesmo, muito sem graça. E é isso. O segundo vilão é o Gekidrago. Gekidrago ele é um pouco diferente porque ele é mais grande, sabe? Mais grande, lento, idiota, sabe? É o típico estereótipo do grandão, fortão, porém idiota. Então, é esse vilão. Ele é burro. E é muito chato os episódios dele, cara. Eu não sei, cara. Esses vilões não tem muita graça, sabe? Ele é o pior, cara. Ainda bem que ele morre muito rápido. Mas não tem o que falar dele, basicamente. Vamos falar agora do Yukubo. Yukubo é o vilão mais... tirando o Dark King, né? Ele seria o vilão mais forte, sabe? Então ele chega assim e fala... Caramba, velho. O cara é brabo. Ele, sabe, impõe respeito. Ele realmente parece forte e é forte. Ele causa, sabe, esse medo, assim, sabe? Porém, ele não tem personalidade, sabe? Assim como os outros vilões, ele não tem nenhuma personalidade. Ele é só um vilão que quer fazer o mal porque, eu tô cumprindo ordens do meu chefe, e é isso. Do mal. Sabe, a maioria dos vilões nesse primeiro Precure é muito genérico, não tem graça. Eles não têm história, eles não têm, sabe, nada. É só pra ter um vilão. São muito fracos, a sua maioria. E por que eu tô falando a maioria? Porque dos 8 vilões desse primeiro Precure, a gente tem 2 que são realmente interessantes. Lembra que eu falei que a maioria dos episódios de Precure é o vilão invoca o monstro e as derrota o monstro? Então, esse padrão tem algumas quebras. E a maior parte dessas quebras vem da Poison, a única vilã dessa primeira parte, que ela não luta mais diretamente como os outros. Ela se foca mais em truques, armadilhas e enganações. Isso é muito bom porque dá uma variedade muito maior para os episódios, sabe? Você tem episódios que ela se transforma em outras pessoas para enganar as protagonistas, sabe? Tem episódio que ela se transforma na própria Honoka para enganar a Nagisa. E é muito legal, sabe? Isso gera uma situação diferente. E é uma vilã que pensa mais, sabe? Ela pensa um pouco mais. Então, a maior parte dos episódios variados, das lutas mais diferentes, vem dela. E é por isso que eu gosto dessa personagem, assim. Como personagem, background, ela não tem muita coisa realmente. Mas momentos e lutas muito mais interessantes do que o padrão vem com ela, sabe? Então, é uma personagem que eu acho bacana, assim. Eu acho bacana o modo de luta dela. E seria bom se os outros fossem mais assim. Agora vamos falar de um vilão que é realmente um personagem. Finalmente. Ele é o único. É o único vilão que é um personagem de verdade. A gente tem aqui outro, o nome dele, o Kiria. O Kiria, ele é um moleque. Ele tem a forma mais de criança. E, diferente dos outros, ele se pergunta o porquê de ele estar fazendo isso, sabe? O porquê que ele tem que fazer isso, o porquê que ele tem que lutar. E isso vem depois que ele começa a conviver com os humanos, sabe? Porque ele se disfarça de humano, tal, e começa a conviver com eles. E ele começa a ver como é o modo de vida deles e realmente, sabe, se perguntar, assim, por que ele tá fazendo aquilo. Até chegar num ponto de que ele não quer mais fazer isso, sabe?
Só que não tem como, porque ele é uma força das trevas, sabe? Ele não é uma pessoa, um ser humano. Isso gera, pra mim, o melhor episódio dessa primeira parte de Precure, que é a luta dele contra elas, que é uma luta que não é só uma luta do bem contra o mal. É uma luta meio triste, sabe? Porque a Honoka chega a ter um vínculo com ele. E, sabe, esse episódio é tão bom, cara. Sabe, mais do que apenas luta do bem contra o mal, ele tem uma emoção, ele tem uma energia. E você se sente mal, cara. Porque caramba, velho. Ele podia ser só um moleque normal, brincando com elas e conversando, mas não, sabe? Eles têm que lutar e tem que acabar assim. E esse episódio é incrível. Eu acho que é o episódio 20 ou 21 por aí, sabe? É sensacional esse episódio. Sensacional. Bom, agora eu vou falar de maneira geral dos episódios 1 ao 26. Bom, os episódios vão seguindo com os vilões aparecendo um a um para derrotar as Precures. E elas vão derrotando eles, né, por batalhas semanais. Até que, depois de algumas lutas, ela derrota um vilão e consegue uma Prism Stone. E isso vai se repetindo, certo? A maior parte dos episódios é muito simples, sabe? Aparece o monstro, elas lutam um pouquinho só um pouquinho. E depois elas usam um golpe final, Marble Screw, e derrota ele. Derrota o monstro, sabe? Tem episódios que elas simplesmente já chegam tacando o poder máximo direto, sabe? E já acaba. Sabe? Chega um ponto que se resume a só isso, sabe? É só elas lutarem um pouquinho e tacar o poder máximo. E não é interessante, não é emocionante, sabe? Falta variedade de situações. Por exemplo, tem o episódio 4, que é o episódio do museu, em que elas vão no museu, numa excursão escolar, né? E o vilão, ele dá vida aos quadros do museu. E aí elas têm que lutar contra elefantes, contra cavaleiros. E é muito interessante, sabe? Aparece tufão também. É um bom episódio, cara, porque ele tem uma variedade, sabe? Acontece alguma coisa diferente. Alguma coisa que muda a forma como elas têm que resolver a situação, sabe? Não é só bater e tacar o poder. E é isso que falta bastante na maioria dos episódios. Infelizmente. Outra coisa são os poderes. Nos Precures mais novos, cada Precure tem pelo menos um poder. E elas têm um poder máximo juntas. Nesse Precure não. Nesse Precure elas só têm poder juntas. Então a Nagisa não tem nenhum poder só dela. E a Honoka não tem nenhum poder só dela. Ela só tem um poder que é pra finalizar. Fora isso, elas batem. Sabe, tipo... Não que elas tenham que ter mais poderes, mas seria legal, sabe, se elas tivessem mais poderes. Na verdade, elas tinham um poder de purificar os monstros, sabe? Alguns monstros elas não podiam destruir, elas tinham que purificar em vez disso. Acho que o episódio do urso, elas têm que purificar um urso, por exemplo. E isso é interessante, sabe? Dá uma variedade maior. Só que isso foi esquecido. Elas usam isso, acho que no máximo 3 vezes. E depois nunca mais. Nunca mais mesmo, sabe? Isso podia ser muito bom, porque... Pensa, tem algum monstro que, tipo... Ele é muito grande. Não tem como a gente derrotar ele só atacando raio. A gente precisa fazer outra coisa. Vamos purificar. E, sabe? Daria uma tomada de decisão a mais pra ela, sabe? Já deixaria a coisa mais interessante. Mas não. E... Até na questão de luta, elas lutam, sabe? Mas o estilo de luta delas é quase o mesmo. Eu acho que é o mesmo, sabe? A maior diferença eu diria que a Nagisa dá mais soco e a Honoka dá mais chute. Mas se você fosse colocar as duas num jogo de luta, elas não fariam nada de diferente, seriam quase o mesmo personagem, sabe? Fora que o especial elas não conseguiriam usar sozinha, então seria uma merda. Mas enfim. Até na questão da luta, sabe? Ele deixa muito a desejar. Muito a desejar. E o Slice of Life? O Slice of Life até que é divertido, sim. Tem umas lições bacanas e importantes, né? Pra criança e tal. É divertido, é divertido. Alguns episódios são mais qualquer coisa, mas no geral é bem legal, sabe? Dá pra assistir de boa. Bom, como eu falei até agora, Preacher, até essa metade, ele
não é excelente, ele não é incrível, ele tem os seus problemas, seus defeitos, mas ele ainda é interessante, ele ainda tem os seus bons momentos. Mas isso muda aqui na segunda metade. Agora a gente vai pro maior problema de Futari wa Precure. E qual que é esse problema? Bom, o anime ele termina e começa de novo. Exatamente. Mas como assim ele termina e começa de novo? Bom, no episódio 26, né, no final da primeira metade, eles derrotam o Dark King, vencem ele, sabe, ele é derrotado. Eba, derrotamos o mal. Só que ele volta depois. Ele renasce depois com novos minions. E esses minions são horríveis, horríveis. São 3 personagens, mas eu não vou nem me dar o trabalho de lembrar o nome deles, porque eles não merecem. É sério, sabe? Os outros minions, eles tinham uma personalidade genérica, mas pelo menos eles tinham algum design minimamente diferente, sabe? Esses novos não. Os designs deles são praticamente a mesma coisa. E é isso, cara. Eles não têm nenhuma personalidade, eles não têm nenhum background, eles não se questionam de nada. É isso, cara. Eles são do mal, eles servem ao mal e é isso que eles vão fazer. Eles estão ali pra ser o obstáculo das personagens principais. E só. Não tem nada demais. As lutas podem ter momentos bem animados, mas elas não têm peso, sabe? Não tem uma motivação pra... uma motivação além de salvar o mundo pras protagonistas, sabe? Elas não têm nenhuma relação pessoal com os vilões. É horrível, cara. É horrível, sabe? Os momentos bons, eles se tornam ainda mais escassos na segunda parte, cara. É uma parte que não só é pior, mas ela é mais difícil de se assistir. Os episódios vão ficando chatos, sabe? Não tem muitas qualidades. É muito mais repetitivo. Mas apesar das lutas não estarem boas, você ainda tem momentos legais no Slice of Life, sabe? Você tem episódio de teatro, por exemplo, que tem uma dinâmica diferente dos episódios normais. Ou então um episódio do coral, que desenvolve pelo menos um pouco uma personagem secundária. Ou então o episódio do casamento da professora, que não desenvolve nenhum personagem, mas pelo menos mostra que as coisas estão mudando, que as pessoas estão seguindo em frente e evoluindo, sabe? E eu acho bacana isso, assim. O Slice of Life continua ok até. Então você quer dizer que o Slice of Life é bacana e as lutas são todas ruins? Sim, as lutas são todas ruins, com exceção de um episódio. E esse é o episódio 42. O episódio 42 talvez seja o melhor episódio de Futari wa Precure. Se não, pelo menos um dos melhores. Nesse episódio, Nagisa e Honoka são separadas pelos vilões. Olha aí, uma coisa diferente, uma estratégia diferente. E nesse episódio a Nagisa fica desesperada indo atrás da Honoka, sabe? Elas estão separadas. E é um episódio que ele reforça a amizade das duas, sabe? É um episódio que é bom porque ele mostra que a relação das duas é importante. Não só porque elas precisam estar juntas para lutar, como porque elas são amigas. Elas se importam uma com a outra. Isso fortalece muito a amizade delas, sabe? É um episódio muito bom mesmo. E eu só queria que tivesse mais episódios assim, sabe? Infelizmente, não. Ah, eu esqueci de falar de uma coisa. Mais um ponto negativo da parte 2 é o novo mascote que é introduzido aqui, que é o Porum. E ele é uma desgraça. Você tinha o Maple e a Meeple, que são bacanas, divertidos. Agora você tem o Porum, que é um bebê chorão, que só serve pra encher a porra do saco. E pra dar poder pra elas. E é só isso, sabe? Ele enche o saco e depois ele dá poder pra elas. Ele é uma função de roteiro. É horrível, cara, é horrível. Ai, como eu odeio o Porum, cara. Pelo amor de Deus, cara. Por quê? Por quê? Resumo da ópera. Precure é uma roshoujo padrão voltado para o público infantil. E ele serve muito bem para esse propósito. Porém, na maior parte do tempo ele não faz mais que o mínimo, sabe? São lutas repetitivas, simples, não tem nada demais, mensagens muito simples, questionamentos
muito simples, sabe? E não tem problema exatamente isso, mas você vê que tinha mais potencial, sabe? Podia ter mais coisas, eles podiam fazer mais coisas. Como, por exemplo, o Kiria foi um personagem tão interessante, sabe? Podia ter mais disso. Você podia ter mais prova da amizade das duas, da Honoka e da Nagisa. Cara, você não precisa ter um desenvolvimento complexo e super aprofundado nas duas personagens. Não, eu não tô querendo isso. Eu só queria que mais provações de amizade delas, sabe? Foca na amizade. Foca na amizade como o ponto forte do anime, sabe? E, e faz isso, cara. Faz elas ter que se provar amizade, faz elas brigarem um pouco mais, faz elas terem que confiar mais uma na outra. E faz isso, sabe? Isso fortalece o anime. E, bom, outras coisas que não, são um pouco mais. São um pouco menores. Dá uma roupa nova pra elas, sabe? Sei lá, cara, dá uma transformação nova. Uns vestidos foda, assim. Dá poder novo pra elas, sabe? Elas têm um poder novo, mas é basicamente a mesma coisa, só que arco-íris. Então não é poder novo, não. Mas dá uns poderes diferentes, sabe? Uma ideia que eu tinha é que a Nagisa podia ser mais fighter, mais porradeira, e a Honoka poderia ser mais suporte, sabe? Ela teria escudos, ela teria poder de flutuar, coisa assim, sabe? Isso daria uma dinâmica diferente para as duas. E faz as duas se transformarem individualmente, porque pra elas lutarem sozinhas, sabe? Seria legal também. Mas isso são só ideias, assim, sabe? Isso não tornaria o anime necessariamente melhor. Só mais interessante pra mim. Bom, mas falando da segunda metade, enfraquece muito o anime, sabe? O anime já era mais ou menos no começo, e na segunda metade ele fica, tipo, fraco, sabe? Fica realmente fraco. Na primeira ele é médio, aqui ele fica fraco. Os personagens são muito piores, muito mais sem graça. As lutas, às vezes, bem animadas, mas sem nenhum peso. Não tem momentos marcantes. Só o episódio 42. E o final é muito anticlimático, sabe? Você termina e fala assim: ah, acabou? É triste, sabe? É triste. É um gosto ruim na boca, assim. Mas, apesar de ter xingado muito o Precure e o Poron, aquele verme, eu gosto desse primeiro Precure, sabe? Eu acho bacana, é interessante. E é bom a gente lembrar que ele foi só o primeiro. Depois vieram vários outros que aprimoraram as ideias e conceitos e trouxeram coisas mais interessantes, sabe? Então, que bom que esse fez sucesso, porque abriu a porta para novos Precures e novas possibilidades, sabe? Então, eu acho que as pessoas deveriam assistir esse Frutario a Precure. Porém, eu só acho que deveria ser o primeiro, sabe? Vão assistir Healing Good. Oh, Healing Good não. Oxe, Healing Good não. Vão assistir Star Twinkle. Vão assistir Haguto. Vão assistir Haguto. Vão assistir Kira Kira. Vão assistir Smile, sabe? Vão assistir o Heartcat. Mas não vejam esse primeiro, sabe? Só essa é a minha ressalva. E bom, foi um vídeo longo, mas obrigado a quem viu. Comentem, eu peço um comentário aí de vocês, se vocês tiverem alguma coisa pra falar. Vamos conversar aí. E fui.